Isso aí, cabeça para cima num papo gostoso hoje aqui com você, falando sobre jovens e a política no Brasil, com dois jovens que estão aí na política, aqui no Rio de Janeiro, uma alegria. Vou falar 1000 vezes, né, de ter vocês aqui, poder conversar com vocês. Então, Felipe, é Jorge Felipe? Jorge Felipe, exatamente. Jorge Felipe, o tempo todo chama assim. Meu nome é Maria Celeste, mas todo mundo só me chama de Celeste. Raramente chama Maria Celeste. O pessoal geralmente vai pelo sobrenome, vai Felipe, Filipinho, aquela coisa. Tá bom, Jorge Felipe. Como é que é? Você, na tua opinião, o quanto essa máquina política ela é capaz de esmagar os sonhos de jovens como vocês que entram cheios de vontade de mudar esse país? Olha, Celeste, eu peço, Vênia, aí, licença para concordar e discordar. Né? Eu concordo no sentido de que nos últimos anos, aliás, nos últimos anos não, desde a fundação do nosso país, você tem toda uma estrutura de poder montada para garantir a manutenção de quem ali já está. Toda uma manutenção de status quo que é péssimo. Eu confesso que há uns 5, 6 anos atrás eu me choquei com uma pesquisa que infelizmente eu não estou autorizado a divulgar a fonte, mas de que 1/3 do Senado ainda era mantido, quem está hoje no Senado ainda é descendente 1/3 de quem recebeu Sesmaria ou capitania hereditária. Então, quer dizer, é muito complexo você falar isso. Eu acho que você tem toda uma questão sistemática horrível no Brasil. O sistema inteiro tem que mudar. Você tem toda uma representação, como você bem disse, quem representa a gente? Difusa. Né? A partir do momento que você tem 1000 candidatos que fazem campanha, por exemplo, sou de Bangu, vai ter 1000 candidatos ali. Vou ganhar 2, 3, 1, isso depende. Mas depois quem é que representa a gente? Todo mundo? Não é ninguém? Então, eu sou muito favorável ao voto distrital. Eu acho que você tem que ter uma referência de proximidade, de modo que a pessoa consiga cobrar com muito foco aquele parlamentar. Aquele parlamentar é o parlamentar da minha região. Eu me reporto muito ao sistema americano com relação a isso. Eu não sou favorável a esses silogismos que se fazem trazer coisas, enfim, ideias forâneas para aplicar num sistema inteiramente novo, inteiramente diverso, como é o brasileiro. Mas ainda assim, isso ainda é aplicável e pertinente, no sentido de que ali você tem, por condado, você tem representações, você tem por regiões de municípios, de cidades. Quer dizer, aqui a gente também podia ter isso. Bangu podia ter um vereador, Bangu e Campo Grande, por exemplo, que são 2 bairros do Rio de Janeiro muito populosos, um estadual, uma zona da capital tem um federal, assim como cada cidade com mais de 200, 300 mil habitantes. São fórmulas a serem estudadas de forma a criar essa referência. Porque o que acontece hoje é muito danoso, inclusive aquelas regiões onde você cria embates políticos, porque acaba que você força o sistema a uma estrutura fisiológica ali para permitir o embate. E esse embate só é danoso à população. Quer dizer, a gente deixa de ter um governo técnico para ter um governo político a partir dessas adversidades, quando você tem adversários políticos se enfrentando numa determinada religião, num determinado naco da sociedade, num determinado setor. Mas eu não acredito que isso seja capaz de derrubar o sonho jovem da gente mudar esse país, não. Eu acho que, pelo contrário, isso é um estímulo à nova geração que percebe os erros de gerações passadas, que essa mudança seja exigida, como tem sido em diversas manifestações país afora. A gente acredita muito, né, nessa possibilidade. Quer dizer, é normal que um sistema de governo ele tenha essas questões da política vigente, né, tragam os seus mesmos de sempre, mas hoje uma preocupação grande é que a representatividade da sociedade, ela parece que não está vindo para o bem geral da sociedade, mas ela vem para segmentos específicos. Então, de repente, alguém de um determinado segmento, ele ingressa na política, não necessariamente para mover a máquina política em prol do Brasil, em prol do Rio de Janeiro, em prol do Estado do Rio de Janeiro,
Janeiro ou dos outros estados, mas em prol do seu próprio umbigo, do seu próprio segmento. Para onde isso nos leva? Qual é a visão de vocês da política reinante no Brasil como uma perspectiva de uma pátria melhor? Bom, eu, como uma filosofia conservadora que a gente tende a ter o pé muito no chão. Então, o jovem conservador não é um jovem revolucionário, é um jovem que entende as necessidades da sociedade e entende que a política é a arte do possível. Não adianta a gente querer aplicar uma mudança estrutural gigante dentro do sistema de uma hora para outra. A gente entende onde a gente quer chegar e a gente entende que a gente precisa caminhar, precisa traçar um caminho. Então, a esperança e a linha de raciocínio que a gente pensa é pautada em alguns pontos. O primeiro ponto é a gente ter essa proximidade com o teórico, com o estudo. A gente tem que aprender como que a gente fazer. Antes disso, a gente tem que fixar os nossos valores, o que guia a gente, quais são os nossos padrões morais. E nisso a gente utiliza o partido e eu acho que cada pessoa tem que ter essa participação dentro dos partidos e os partidos eles precisam representar valores. Você sabe que você tem vários candidatos, mas todos eles defendem uma mesma gama de valores. E aí, partindo desse princípio, partindo que você tem valores, você traçar estratégias e o partido em si ter as suas propostas e o partido ele ter propostas de econômica, propostas de atuação em cada parte da economia e aquele grupo do partido está formado para trabalhar para um prol, assim, ter pesquisa, grupo de estudos para uma área de transporte, grupo de estudo para uma área de população, mas eu também entendo que o partido não é a única solução e o sistema eleitoral, ele é uma forma de representação, mas a sociedade ela tem que se organizar em grupos também. A sociedade, para ser ouvida, ela precisa se organizar e precisa estar passando essa voz. Hoje as pessoas elas tendem a se enclausurar nas suas casas, essa tecnologia dos computadores, as pessoas se individualizam muito e elas se aproximam de pessoas por alguns interesses próprios, mas não criam vínculos. E eu acho necessário que a sociedade ela se organize em grupos de interesse e tenham essa voz. Se é interessante um voto distrital, que você vai ter uma representação maior, é interessante também. E aí, mas seria também interessante, a gente perderia essa visão sistêmica do negócio, mas o mais interessante é as pessoas de cada grupo poderem se organizar localmente. Como quebrar essa barreira e como fazer isso acontecer? Porque quem é a voz do povo? Não são os representantes políticos? Com certeza. Porque se a gente vê cada campanha política, todo mundo, o que fazer, todo mundo sabe. Os planos estão aí. A gente vê planos maravilhosos, propostas maravilhosas em cada campanha política. Passou a campanha política, tchau. Às vezes, um plano de algo que vem dando certo numa gestão de um governante, muda o governante, ele não quer nem saber se está dando certo ou se está errado. Corta aquela ideia, porque não era ideia dele, porque não era ideia do partido. Quer dizer, como é que vocês, como jovens, propõem quebrar essas barreiras, propõem mudar o rumo dessa política individualista do Brasil, dessa política que olha para o próprio umbigo, dessa política que tem um discurso diferente da ação, que fala que o povo tem que se mobilizar, mas só ouve o povo na hora que quer um voto, que depois não ouve mais. Olha, Celeste, você falou ali da questão da segmentação anteriormente. Eu acho que é muito importante a gente dizer isso. A gente está num ponto onde a política perdeu o povo perdeu a política, digamos assim. Você tem segmentos representados que, via de regra, não são segmentos de representatividade numérica, são segmentos de representatividade de capital. Você está voltando a uma ideia ali, pré-revolução francesa até, que gerou a revolução no sentido de que o que está representado hoje na política tem sido muito mais valores adversos aos nossos do que propriamente a vontade popular, como você bem colocou. Primeiro, campanha tem que ser algo muito mais enxuto. Isso é uma coisa que
tem que balizar a política nacional. Você não pode resolver fazer uma campanha em 92 municípios, em 3 meses, quer dizer, em ampla desigualdade de condições, de condição de TV, de condição financeira, diversas condições ali que não são iguais para todos os candidatos, infelizmente. Quer dizer, eu vivi um pouco isso. Campanha é muito difícil para um jovem, é muito difícil para um jovem ter como chegar lá propriamente. Agora, essa segmentação, é importante a gente colocar aí que a política, ainda assim, é o último bastião de valores, como o Édipo aqui está dizendo. Hoje, você vê no mundo comercial, eu sou oriundo do direito, estou estudando direito, enfim, e pude viver ali nas minhas experiências de vida um pouco disso. O que reina, o que comanda muitas vezes é o dinheiro. E a gente está vendo sabe que isso a gente nesse tem que Brasil. ter um limite. Não, isso tem que ter uma baliza muito clara. Existe o toma lá da cá, existe a vida é uma balança. Agora, tem o que é moralmente ético, é correto, e tem o que você extrapola a competência política, digamos assim, de fazer isso. Às vezes, você vai ceder para que você consiga, posteriormente, mudar algo que você considere mais importante do que aquilo que você cedeu. Mas não necessariamente você tem que ser individualista no sentido de só pensar em si, no seu próprio umbigo, como você bem falou, ou de um governante, por exemplo, como aconteceu com o Brizola. Todo mundo lembra que o CEP era chamado de Brizolão, acabou porque era chamado de Brizolão. A ideia era fantástica. Se tivessem acreditado hoje, a gente não teria, talvez, uma população com tanta violência engedrada, com tecido social esgarçado. Se a gente tivesse acreditado no CEP e governantes magnânimos dispostos a abrir um pouco da sua vaidade pessoal em prol do povo. Eu vi, já que você deu a dica, esse final de semana eu vi um curta sobre o Brizola, né, e o retorno dele depois do exílio, aquela coisa toda, um negócio assim lindo. E ali se falava dessa questão da grande confusão que se fez entre o plano de educação para o Brasil e os CIEPs, né? Eram duas coisas distintas. O CIEP era um instrumento dentro de um plano muito maior. Mas tinha uma frase assim que mexeu com o meu coração, eu vou compartilhá-la com vocês. Eu já não me lembro se era do Brizola ou do Darcy Ribeiro, que ele dizia assim, que uma criança, ela tem 7 anos uma única vez. Depois ela vai ter 8, 9, 10, 11, 12. Mas ela tem 7 anos uma única vez. Portanto, ela tem a oportunidade de aprender, ter a educação básica uma única vez. Quando ela não tem essa educação básica, ela vai aprender outras coisas, vai aprender a manipular uma arma, vai usar drogas, etc. E o país vai gastar muito mais com o pós, né? Com os cuidados posteriores, em vez de ter cuidado da educação da criança, né? Hoje se fala no Brasil pátria educadora, mas uma sensação de que isso é um mero discurso, porque a gente não vê um país não educação, vive de slogan, não é, Celeste? Sem dúvida nenhuma. E tem também muito uma questão entre educação e ensino, né? Claro. E aí a gente trata do país, a pátria educadora. Mas o que quer dizer o educador? É uma educadora que está dando ensino ou uma educadora que está criando pessoas de um padrão certo? Porque o certo... Criando vaquinhas de presépio. Exatamente. O certo é a gente prover ensino. E aí você cria um slogan de uma pátria educadora, ela está formando indivíduos iguais. É isso que a gente espera de uma sociedade, quando a diversidade é o que torna uma sociedade tão rica. Uma pátria educadora, ela tem que dar educação, ela tem que dar conhecimento, ela tem que ensinar a pensar, ela tem que dar alternativas, né? De vida, de desenvolvimento, especialmente para os jovens, para que eles tenham caminho para um amanhã melhor. A gente tem visto um país vivendo muito de propaganda, Eu acho que não dá para a gente se balizar por um mero slogan. Acho que isso tem que ser acompanhado de uma execução que acompanhe a força desse slogan, digamos assim, né? A força dessa propaganda.
Eu, inspirado até numa lei do meu avô, eu estou buscando fazer o turno único para a rede de ensino estadual. Meu avô conseguiu essa vitória na Câmara de Vereadores para a rede municipal. Em 10 anos, 10% ao ano, todas as escolas horário integral? Do Rio serão turno único, horário integral, exatamente. É esse projeto Fábrica de Escolas, que depois o prefeito Eduardo Paes lançou, e a gente está querendo transpor isso ao governo do Estado. Qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade, curiosamente, é a mídia. Você só vê a educação ter algum espaço ou quando é algum problema, né, relevante, quando é greve, enfim, de professor, algo do gênero, ou quando é um projeto muito absurdo. Por exemplo, cura gay, um negócio assim, que é um negócio muito polêmico, que exige um amplo debate, uma ampla discussão. É absurdo nesse sentido polêmico, né? Uhum. Mas você não encontra ali a Comissão de Educação, por exemplo, dificilmente ela consegue um espaço de mídia. Para ter uma noção, a primeira vez que eu vi a Comissão de Educação no Congresso Nacional aparecer numa capa foi quando o Tiririca foi eleito presidente. Uhum. Então, a gente encontra essa dificuldade. Ao mesmo tempo que existe o discurso de vários setores em prol de educação, isso não é acompanhado da execução, digamos assim. Eu acho bacana porque já começa a se falar de que educação é maior do que a escola, né? A educação não se limita à escola, né? O que nós estamos fazendo hoje aqui é educação. É verdade. Né? É educação. A educação não se limita à escola, ela é muito maior. Não está preso ali a relação professor-aluno, né? É muito mais amplo do que isso e isso a gente precisa trabalhar. Tomara que a gente consiga retomar aos bancos escolares a questão da política, para poder desenvolver a mentalidade, mostrar o que é e garantir algum tipo de desenvolvimento, garantir o futuro da política no nosso país, porque... Nesse mundo que a gente tem com acesso à informação tão fácil, qualquer um tem um acesso a um tablet, a um computador, entra na internet, consegue qualquer conteúdo, por que se limitar, né, a uma instituição? Qualquer pessoa tem esse acesso. Hoje o dia não é mais de quem tem o conhecimento, é de quem sabe fazer as perguntas, né? Exatamente. As respostas são todas as perguntas é que movem. Forte, cara. Poxa, né? É verdade. É um slogan bacaninha que anda por aí, mas é isso mesmo. Promover essa horizontalização, esse processo horizontal informacional, né? Então... Queridos, eu já preciso ir para mais um intervalo aqui, já estouramos o tempo, já estão ali me apertando. Eu vou para o intervalo e eu quero voltar com vocês ainda dentro de quais são os principais desafios que vocês percebem para os jovens políticos no nosso país, né? Os políticos que já estão lá estabelecidos, vocês se deparam com barreiras para o exercício, para a colocação das novas ideias? Vocês têm espaço de chegar com novidades e essas novidades elas serem abraçadas pelo sistema que está aí? Ou como é que a gente vai fazer para furar essa barreira? Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.